Olá pessoal, na aula passada nós estudamos a função do segundo grau, ou função quadrática. Agora nós vamos estudar um outro tipo de função, que é chamada de exponencial, porque a variável, o número que muda, está no expoente, tá? Então, vamos para a definição. A função f, né, de reais em reais positivos, ou seja, você aplica qualquer número real, mas o resultado é sempre positivo, né? Dada por f de x igual a elevado na x, e é importante destacar que a pertence aos números reais, tá? Não pode ser o zero, tá? O azinho aqui, ó, não pode ser o zero, por isso tem um asterisco em cima, e precisa ser positivo também, tá? Esse é o tipo de função, o a tem que ser positivo. E ainda o a não pode ser 1, tá? 1 é positivo, e não é zero, mas não pode ser 1 porque senão não muda nada na função. 1 na base sempre continua 1. Então, vamos só definir algumas coisinhas aqui, ó, a mais, que o que que é o A? A é a base. E X é o quê? É o expoente. Então, é por isso que é uma função exponencial, porque o nosso X está no expoente. Diferente da função quadrática, onde X estava na base e o expoente era 2, né? O maior expoente, tá? Então, são alguns detalhes assim que nós colocamos agora numa linguagem um pouquinho mais técnica. Vamos direto para o gráfico de uma função exponencial, tá? Porque é bem simples para a gente determinar, fazer um esboço do gráfico. Então, o que a gente utiliza? A gente utiliza uma tabela com alguns valores, que a gente pode fazer bem rapidinho uma tabela, né? Uma tabelinha, a gente faz uns risquinhos ali no caderno e logo temos o gráfico. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Exemplo 8. Realiza um esboço do gráfico da função f de x igual a 5x. Então, vejam que o nosso a aqui seria 5, né? Elevado na x. Então, essa é a nossa função. Nós vamos pegar alguns valores próximos do zero, né, para ficar fácil a representação no gráfico. Tá? Então, ó, f de x igual a 5 elevado a x. Então, como que eu vou fazer aqui a minha função? F agora, eu vou usar para o x, ó, o número menos 2, depois na outra linha menos 1, 0, 1 e 2. Tá? São números próximos de zero que fica mais fácil representar no gráfico. Se eu pegar um número muito grande, vai dar um resultado muito grande e deve ser mais difícil de representar no gráfico, né? Então, vamos pegar números sempre próximos de zero, tá? Menos 2. Então, vai ser 5 elevado na menos 2. E aqui agora, nós precisamos saber resolver um número que tem um expoente negativo. Então, quando o número tem expoente negativo, isso quer dizer que eu preciso inverter aquele número. Então, o 5 seria 5 sobre 1. Então, eu escrevo assim, ó, 1 sobre 5 elevado ao quadrado, tá? Agora sim, tá? Positivo. Então, eu posso escrever 1 sobre 25, que é 5 ao quadrado. Então, percebam que nós partimos de menos 2 e, como resultado, encontramos 1 dividido em 25 partes. Ok? Esse é um ponto que nós vamos colocar no gráfico. Agora fazemos a mesma coisa para menos 1. Vejam só, 5, né, que é a nossa função, e o x agora é o menos 1. Então, menos 1 no expoente. Bem, 1 sobre 5 na 1. Quando o expoente é negativo, eu inverto a base, né? A base, que era 5, ficou 1 sobre 5, que é 1 sobre 5. Ou seja, saindo de menos 1, cheguei a uma resposta da função 1 sobre 5. Ou seja, o número 1 dividido em 5 partes iguais. Agora, vamos usar zero no lugar da função. Então, 5 elevado na zero. Né? Qualquer elemento elevado na zero é 1. Ou seja, parti de zero e cheguei como resposta a 1. Agora, vamos usar na função o número 1. Tá? Então, 5 elevado na 1. Então, sempre o expoente variando. Ó. O expoente foi menos 2, o expoente foi menos 1, foi 0, 1. Tá? Então, o expoente varia. 5 elevado na 1, 5. Ou seja, a partir de 1, cheguei como resposta a 5. Agora, com x sendo 2. Nós temos 5 elevado ao quadrado, que é 25. Ou seja, sai do número 2, cheguei a 25. Tá? Fazendo essa tabela, fazendo esses cálculos, agora nós construímos um gráfico e representamos esses pontos que nós conseguimos aqui ao lado.
Eu usei uma escala um pouco diferenciada aqui, então, pro eixo X, né? Eu utilizei os valores, coloquei o -3, mas eu não usei na tabela, né? Eu só usei do -2 até o 2. Também coloquei o 3. Então, esse é o eixo X, os valores que eu usei para X. Já no outro eixo, eu vou representar os resultados que eu encontrei, que podem ser da função, tá? Pode ser do f de x ou de y, né? Que é a mesma coisa, tá? Então, nesse gráfico. Alguns valores eu não vou conseguir representar porque são muito grandes, né? Então, é uma função exponencial, porque ela vai muito rápida, então não tem como fazer esse tipo de representação. A gente representa até onde é possível. Então, vamos ver aqui, ó. Vejam que eu vou ter o -2 com 1 repartido em 25 partes iguais. Vejam, ó, o -2 para o x está aqui. Agora, o 1 repartido em 25 partes, isso daria muito trabalho. Então, eu vou colocar ele bem aqui embaixo, ó, tá? Então, ó. Isso aqui, ó, seria o primeiro ponto, tá? Esse aqui, ó, o -2 alinhado com o 1 sobre 25, né? Agora, o próximo é o -1 alinhado com 1 dividido em 5 partes iguais. Então, se eu dividir em 5 partes iguais, né? Mais ou menos, vai dar mais ou menos aqui. Então, mais ou menos nesse ponto aqui, o 1, então, dividido em 5 partes iguais. Ok? Ó, o -1 com o número 1 dividido em 5 partes praticamente iguais, tá? Então, nós fazemos um esboço, não é exatamente o gráfico. O 0 com o 1. Então, aqui eu no 0 alinhado com 1. Bem, se um elemento é 0, o ponto vai ser no que tem representação, que é o caso do 1, tá? Bem, 1 com o 5. Então, o 1 vai lá no 5. Veja que salto que dá a função exponencial. Ela vinha bem embaixo e agora ela dá um salto. O 2, pessoal, iria para o 25, mas me falta folha aqui para fazer o 25, né? Então, não tem como fazer isso, né, dessa forma. Então, eu, com esses pontos aqui, eu já consigo ter uma ideia do gráfico, tá? Que é uma curva também crescente, ó, vejam só. Tá? Então, percebam que é crescente, ó. Eu comecei aqui e foi subindo, uma subida. E ela continuaria subindo, iria lá para o 25 e para outros números. Destacar que ela é crescente porque o a dessa função, né, o valor do a dela é 5, né? Então, e quando o a é maior que 1, pessoal, é maior, então é uma função crescente, tá? 5 é maior do que 1, tá? Então, toda vez que nós temos um valor de a maior do que 1, a função vai ser crescente. Exemplo 9, nós também vamos fazer um esboço do gráfico dessa função, tá? Só que vejam que agora o nosso a é 1 sobre 5. A nossa base é menor do que 1, mas também é maior do que 0, é uma base positiva, tá? Então, vamos resolver com o mesmo método, usando a tabela, e substituindo no lugar do x, cada vez alternando, né, o valor do x. Então, nós primeiro vamos substituir o -2, né? No lugar do x, fica 1 sobre 5 elevado a -2. Bem, pessoal, quando o expoente é negativo, nós invertemos a base. 1 sobre 5 fica 5 sobre 1 elevado ao quadrado. Daí, depois que eu inverti a base, daí fica positivo, aí que eu faço a continha, né? 5 ao quadrado, 25. 1 ao quadrado, 1. Ou seja, 25. Percebam que nós saímos de -2 e, como resultado, encontramos 25. Agora, a mesma coisa com 1. f de -1 é igual a 1/5, que é a nossa base, a nossa função agora, elevado a -1. Nós vamos ter 5 sobre 1 elevado a 1. Inverti, ficou sinal positivo no expoente, né? Fica apenas 5. 5 sobre 1 ou 5, né?
Então, menos 1 teve como resposta 5. Agora, se eu coloco no lugar do x o zero, eu vou ter 1/5 elevado a zero, que é 1. Qualquer elemento elevado a zero é 1. Então, 0 e 1. Agora, vamos ter f de 1. Tá? Então, nós vamos ter 1 sobre 5 elevado na 1, que é 1 sobre 5. Ou seja, saí do número 1, cheguei em 1 sobre 5. Uma fração. F de 2. Vamos ter 1/5 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 5 ao quadrado, 25. Então, só vou inverter quando for o expoente negativo, tá? Daí eu inverto a base. Então, o 2 chegou ao resultado 1 divididos em 25 partezinhas. Tá? Para fazer o esboço desse gráfico, nós também vamos utilizar uma folha, né, com aqueles valores. Agora vamos posicionar então os números, ó, o menos 2 com o 25. Pessoal, não é possível fazer esse posicionamento. O menos 2 com o 25, não é possível ter o 25 aqui nessa folha. Teria que ter uma folha só para ele, né? Então a gente não precisa posicionar todos, né? Apenas alguns para entender a curva. O menos 1 com o 5, isso é possível, ó. O menos 1 está aqui, com o 5 ali. Então, ó, vamos lá, menos 1 sobe até o 5, ok? Esse é um ponto. O 0 com o 1, ó, o 0 no x com o 1. O 0 eu não marco, né? Marco lá no 1. Agora, o 1 com 1/5, ou seja, o número 1 dividido em 5 partes iguais. Ó, então vai dar bem aqui embaixo, o número 1. Observem que esse gráfico fica praticamente o contrário do outro, já que o outro a base era 5 e essa base é 1/5. O 2, ó, com 1 dividido em 25 partezinhas, então vai ser bem aqui embaixo, dividido em 25 partezinhas, então bem próximo da linha do x, né? Vai ser aqui assim. E aqui nós entendemos, então, a curva, né? Vamos fazê-la, então. Ó, isso vai ser uma curva que vai se aproximar do eixo x. Então, esse aqui é um esboço desse gráfico. Vejam que é uma descida, né? Da esquerda para a direita. Então, isso aqui seria uma função decrescente. Porque o a está entre 0 e 1, certo? Ó, 0 é menor que 1 sobre 5, que é menor que 1, certo? Então, quando a função é decrescente, nesse caso não é quando é negativa, porque o a a gente já viu que sempre deve ser positivo, né? Lá na definição da função. Então, quando o a está entre 0 e 1, a função vai ser decrescente, tá? Vai ser uma descida. Então, nós representamos os pontos que nós obtivemos através da tabela. Ver um problema hipotético, tá? Eu digo que é hipotético porque ele poderia acontecer, né? Nós supomos algumas coisas, né? Então, é sobre o vírus da Covid, né? Que nós vimos. E vamos representar, então, interpretando o problema, tá? Então, exemplo 10. O vírus da Covid-19 é transmitido diariamente para mais uma pessoa, ou seja, caso hoje tenhamos um infectado, amanhã serão 2, né? E no outro dia já esses 2 vão transmitir para outros 2, e daí vão ser 4, e assim por diante. Então, sempre vai dobrando. Mas isso acontece, pessoal, se não tiver nenhum plano de contenção, como o uso de máscara e o distanciamento social. Então, por que a gente tem o distanciamento social? Para não se contaminar todo mundo rapidamente, né? Tá? Essa situação de transmissão do vírus, né, que cada pessoa passa para mais uma no outro dia, para mais outra no outro dia, né, pode ser representado pela função. Ó. Vejam aqui, ó, f de x igual a 2 elevado a x. Isso aqui é uma função exponencial, vejam que o x está no expoente. Tá? Cada dia vai dobrando. Em que x representa o dia decorrido a partir do primeiro infectado. Tá? Bom, é o dia decorrido, então. Considerando o exposto, considere a cidade de Santa Maria com 200 mil habitantes, tá? A gente faz um estudo.
Sendo que Santa Maria recebe muitas pessoas de outras cidades, né, também, para internação e para consultas, né? Mas vamos considerar Santa Maria com 200 mil habitantes e com 100 leitos para tratar a Covid-19, tá? Então vamos dizer que todos os hospitais de Santa Maria no total tem 100 leitos bem equipados, né? Então a gente até pensa, não, tem bastante leito, né? Mas vamos fazer uma conta aqui para ter uma ideia. Então, decorridos 18 dias, quantos estariam infectados caso nenhuma medida fosse tomada? E se 10% dos infectados necessitam de leito com tratamento intensivo? Isso é mais ou menos o que acontece, tá, pessoal? De cada 100 pessoas, mais ou menos 10%, 10 pessoas de 100, acabam tendo que ser internadas, tá, com tratamento específico para tratar, tá? Então, nós vamos ver agora, ó, decorridos 18 dias. Então, pessoal, o nosso x vai ser igual a 18. E a função que ele deu para representar, né, seria 2 elevado na x. Então, fazendo a nossa continha aqui, ó, né? Opa, aqui eu errei a 18. X é igual a 18. Seria 2 elevado na 18, tá? Isso, pessoal, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar o seguinte número, tá? F de 18, então, vai ser, que vai dar 262.144. Isso significa, pessoal, que em 18 dias, um pouco mais de meio mês, né? Um pouco mais de uma quinzena, todos de Santa Maria estariam contaminados, né? Sendo que as pessoas levam um tempo para se recuperar, né? Às vezes 14 dias, às vezes mais. Então, se nenhuma medida fosse tomada, pessoal, e em menos de um mês, todo mundo estaria contaminado pela Covid. Se as pessoas não se cuidassem, né? Se nenhuma medida fosse tomada, ok? Então, em menos de um mês, todo mundo estaria contaminado. Isso aconteceria em todas as cidades também, tá? Em todo. Mas, aí o que a gente vai estudar, né? O que ele quer saber? Se 10% dos infectados necessitam de leito. Então, essa continha aqui me mostrou que em 18 dias todos poderiam estar infectados, mas aqui passou um pouco, né, de 200 mil. Então, pessoal, fazendo a continha, né, dos 10% aqui, ó, não vai ter 262 mil, porque Santa Maria tem 200 mil, né? Então, nós temos 200 mil moradores, né, vezes 10%, né? Ó, vou fazer vezes assim, 10%. Tá? Cortando zero embaixo e em cima, aqui, ó, nós vamos ter aqui 20 mil pessoas, ok? 20 mil pessoas precisariam de leito. E quantos leitos tem? 100. Né? E mesmo as pessoas que vão para leito, nem todas elas conseguem sobreviver, né, a esse vírus. Então, vejam só, se, digamos, todas sobrevivessem, que tivessem leito em Santa Maria nesses dias aí, ó, teriam total de 19.900 mortos pereceriam. Praticamente 10%, né? Então, por isso é que não pode deixar sem nenhuma medida. Não pode fazer de conta que não existe nada, tá? Porque senão, para Santa Maria, ó, são 19 mil pessoas, morreria 10% da humanidade, né? E do Brasil morreriam cerca de 19 milhões, né, de pessoas. Então, é um número muito alto esse aqui. Existem estudos matemáticos feitos, né, prevendo o que vai acontecer se a gente não fizer nada. Então, precisa ser feito alguma coisa. Né? Vamos resolver algumas equações exponenciais. Nós fizemos o gráfico, estudamos um caso hipotético sobre função exponencial, e agora a gente vai resolver a equação, tá? Sendo que a equação não apresenta o f de x lá, a equação, eu só preciso resolver ela, encontrar o valor de x. Como que eu resolvo? Geralmente é usando a fatoração. Então, olha só o 8. O 8, pessoal, eu fatoro ele por 2, dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Ou seja, o 8 pode ser escrito como 2 na terceira. Ó. Aparecem 3 2. Então, vejam como que eu coloco ali para resolver. 2 elevado na x igual a 2 elevado na terceira. Veja que eu tenho duas bases iguais. Se eu tenho duas bases iguais dos dois lados, eu posso cortar e x igual a
3. Então, a minha solução para essa equação é 3, tá? E vocês podem fazer a prova real. 2 elevado na 3 dá quanto? Dá 8, né? É 2 vezes 2 vezes 2. Tá? Agora a próxima aqui, ó. 3 na x igual a 1 sobre 9. Aqui tem uma raiz quadrada que eu posso tirar, né? A gente sabe quanto que é a raiz de 1 e quanto que é a raiz quadrada de 9. Então, a gente pode resolver. Então, 3 na x igual... A raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 9 é 3. Só que vejam que nós temos invertido aqui, né? As duas funções. Então, o que acontece quando está invertido? A gente já viu que muda o sinal do expoente, né? Para inverter. Então, eu vou repetir aqui o 3 na x igual a 3 sobre 1. Mas daí o expoente vai ficar menos 1 aqui. Tá? Aqui era 1, né? Quando não tem expoente é 1. Então, eu inverti, era 1 sobre 3, escrevi 3 sobre 1, só mudei o sinal do expoente. Né? Esse 1 no denominador não precisa. Então, vou reescrever 3 na menos 1. Tá? 1 no denominador, pessoal, não precisa. No numerador precisa. No denominador, não. Corto 3 com 3, x igual a menos 1. Viram só? Cortamos as bases e sobrou x igual a menos 1 no expoente. E agora aqui, ó. Ah, mas e como que eu vou fazer isso aqui? 8 eu sei que é 2 na terceira e tudo mais, né? Como que eu faço aqui 0,5? Bem, aqui a jogada é a seguinte, ó, pessoal. 0,5, tá? Seria 5 sobre 10. Ou ainda, 1 sobre 2 elevado na x. Veja que eu posso representar 1 meio por 0,5, ok? Tá? Então, representei diferente. E aqui, ó, 1 sobre 8. Mas o 8, pessoal, nós já vimos na fatoração que o 8 eu posso escrever como 2 na terceira, tá? Então, ó, 2 na terceira. E ainda, pessoal, eu posso escrever de uma outra forma aqui, ó. X igual a 1 sobre 2 na terceira. Vejam que se o 3 tá, o expoente 3 aqui, pode ficar fora também, porque não vai mudar nada para o 1, né? 1 na terceira é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Não altera nada, né? Então, aqui eu posso cortar as duas bases, tá? E fica x igual a 3, tá? Então, essa é a solução dessa equação exponencial. Vamos a mais um exemplo, tá? Agora aqui, né, nós temos 7 elevado a x mais 2 vezes 7. Nós temos que lembrar de uma propriedade, né, que nós vimos de multiplicação de bases iguais. Na multiplicação de bases iguais, nós somamos o expoente. Então, eu vou escrever apenas uma vez o 7, ó, elevado a x mais 2, mais aquele 1. Tá? Multiplicação de bases iguais, nós somamos os expoentes. Vejam que eu somei e escrevi apenas uma vez o 7, igual a 1. Tá? Mas e agora? Como que eu vou fazer aparecer o 7 aqui desse lado para poder cortar? Né? Como que eu faço isso? Ora, pessoal, todo elemento elevado a zero é 1, né? Então, se eu escrever esse 1 como 7 na zero, 7 elevado na zero é 1. E aqui desse lado eu tenho 7 elevado a x mais 3. Percebam que aquele 1 ali do 7 somou com o 2. Né? Multiplicação de bases iguais são os expoentes. Agora eu corto esse 7 na zero, que dá 1, e esse 7, eu fico com x mais 3 igual a zero. Ou ainda x igual a menos 3. Percebam que o 3 que estava somando passou para o outro lado diminuindo, né? E o zero não conta. Então, a ideia é conseguir bases iguais para que possa ser feito o corte. Agora, deste lado aqui, nós temos o 32, né? Então, como que nós resolvemos? Através da fatoração. Então, 32 dividimos por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Ou seja, 2, 1, 2, 3, 4, 5 fatores. 5 fatores, 2 na 5. Isso eu reescrevo aqui, 2 elevado a x ao quadrado mais 4, igual a 32, eu escrevo então como 2 na 5.
As bases iguais eu posso cortar dos dois lados, e eu fiquei com x ao quadrado mais 4 igual a 5. Bem, aqui nós temos uma equação no segundo grau. No entanto, percebam que só esse elemento apresenta x. Então, eu posso resolver ela isolando x, né? Como nós já vimos, que tem um caso onde só um elemento aparece x, se ele já está sozinho, eu continuo isolando. X ao quadrado igual a 5, e esse 4 passa para o outro lado, menos 4. Então, x ao quadrado é igual a 1. Esse quadrado passa como raiz, x é igual a raiz quadrada de 1. Ou seja, x pode ser mais ou menos 1. Raiz quadrada de 1 é 1.